sejam bem-vindos ao Somente Podcast. Eu tô aqui com o meu digníssimo namorado Rafa. E hoje a gente tá com a Naeli, nosso especial Dia das Mães, que é uma super mãe, dona do próprio negócio e... Tudo de bom, né? Tudo de bom e se desembola em mil, né? Pra fazer tudo dar certo. A maioria dos convidados que a gente traz tem uma vida muito corrida, né? Muito. Isso é... Mas a Naeli tem um toque especial, que é o o filho. É um Seja plus. muito bem-vindo, é um plus. Gigante. Dá muito trabalho. Seja muito bem-vinda, Naeli. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Que bom. E Vamos lá. E aí, meu amor, o que temos hoje? Bom, hoje a gente tem um drink. É um drink especial. especial. É pra ela esquecer o trabalho. É um drink bem caribenho, né? Bem portenho. Que é um cozumel. É mexicano. É um cozumel que é feito com limão, cerveja e um toquinho de sal. Depois você fala se tá gostoso. Tá muito bom. Não, tá bom, eu tomei já. É ótimo. Naeli é formada em Engenharia Civil, com pós-graduação em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, tem MBA em Arquitetura de Luxo pela Faculdade Roberto Miranda, é sócia e diretora da Sol Edificações, mãe e apaixonada pelo trabalho. Então, pra gente começar o bate-papo aqui, Naeli, o que é Sol Edificações? Bom, a Sol Edificações é uma construtora, incorporadora. O nosso foco é imóveis residenciais de alto luxo. A gente constrói hoje fundamentalmente na região centro-sul de Belo Horizonte. E teve um processo, né, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente, Sim. que nos trouxe até a região centro-sul, que faz parte muito da minha história como diretora da Sol. Ai, eu já tô até curiosa de saber. E assim, como que é pra você ser muito nova e sócia de uma construtora, né? É muito desafiador. São desafios que a gente passa todos os dias. A construção civil, ela é quase 100%, né, formada por homens. Masculino, né? Muito masculino. Um público muito masculino. A maioria das minhas reuniões são com homens, então a gente tem que saber o que falar, como portar. E, por exemplo, eu falo assim, eu acordo todos os dias, eu tenho que pensar no meu dia, porque são reuniões que demandam muito. Então, eu tenho que montar uma estratégia para eu conseguir romper uma barreira, que é ser mulher, jovem na construção civil. E quando eu chego e falo que eu sou sócia da empresa, aí que é o mais difícil ainda. Sim. Você acha que tem essa dificuldade do pessoal te enxergar? Muito. Ainda tem muito? Muito. É assim, Esse que é a depende. parte desafiadora, né? Eu acho que depende muito do perfil da pessoa. Tem pessoas que acham magnífico, tipo assim, nossa, incrível, né? Que mulher foda, tipo assim, que você faz parte, você é sócia de uma empresa, você é diretora de uma empresa, é uma empresa que está no mercado há quase 20 anos. Então tem gente que enxerga isso de uma forma positiva. E tem gente que nem te olha e dá atenção para um homem do lado. Então, isso é um desafio gigante, mas eu acho que é mais do meio que eu atuo. Eu acredito que em outros meios talvez pode ser mais fácil, mas na construção civil é desafiador. Falando nisso, assim, eu tava lendo um livro, é ficção, mas querendo ou não, é a realidade. A menina, o pai dela é o dono da empresa, mas ela é sócia também. E ela tem um projeto dela na empresa, é uma empresa de armamento. E aí só que ela é muito da parte científica, quando ela chega para as reuniões, né, como ela é a dona do projeto, né, e ela é sócia, e aí ela vai apresentar, e assim, o pessoal não respeita, não escuta ela, ainda mais por ela ser jovem e tudo, e mulher, e no armamento, né, e tem muita puxada de tapete e tudo. Isso na ficção, que querendo ou não, é o dia de hoje. E até ontem, né, a gente tava fazendo um curso lá no Sebrae, e uma das palestrantes, ela é engenheira de dados. E aí ela é foda na parte de tecnologia e tudo. E ela tava falando, assim, é muito difícil pra ela, na parte tecnológica, tá ali na frente de um monte de homem e falar. Porque se ela fala um pouco mais alto pro pessoal escutar, ela é histérica. Agora, se o homem fala um pouco mais alto pro pessoal escutar, não, ele é firme, ele é forte. Então, e é muito isso, e tem muito isso em todos os... Infelizmente, né? Infelizmente. E isso é uma barreira que a gente tem que romper.
né? Mas eu acho que tudo depende da forma com que você lida. Você não pode deixar isso te enfraquecer. Isso. Né? Então, assim, igual eu falo, são estratégias que a gente monta a cada situação, principalmente eu. Existem momentos que você vai ter que falar mais alto para você sobressair, isso é fato. Eu não acho que é só do público feminino ou masculino, mas a gente tem que se impor, né? E saber contornar qualquer tipo de situação. Mas que é difícil no meio da construção civil, é muito difícil. E tem algum caso que você pode contar pra gente que te marcou em relação a isso? Ai, difícil. Eu acho que é o dia a dia mesmo. É difícil falar um caso. Porque todo dia acontece, é difícil falar um caso. Acho que é difícil falar um caso. Mas assim, o que eu posso falar é que a maioria das pessoas olha pra mim e fala assim: ah, você é arquiteta? Eu falo, não, eu sou engenheiro. Então, isso é uma coisa recorrente, sim, né? Sim. Porque todo mundo olha, a mulher arquiteta, homem engenheiro. Então todo mundo me vê, acho que às vezes eu chego em algum lugar, não sei se dependendo do que eu falo, ou só pelo fato de eu ser mulher, o pessoal fala, é a arquiteta da empresa. E não é bem assim. Então depois que a gente fala, que você entra nos assuntos, aí fica mais fácil. Mas eu acho que a barreira principal é o chegar, né? Assim, por exemplo, é chegar aqui sem conhecer ninguém nunca ouviu você falar, você... assim, falar com propriedade. Eu acho que mulher hoje em dia tem que saber muito e tem que estudar muito, porque para você romper barreiras e para você crescer, você tem que saber mais que o homem. Exatamente. Então assim, você tem que saber muita coisa. Então aí na hora que você começa a falar com propriedade, com segurança, aí eu acho que as pessoas dão mais, respeitam mais. Né? Sim. E você faz parte também de um grupo de mulheres no CREA, né? Como é que funciona? A gente representa as engenheiras, né? Então a gente monta diversos programas, encontros para isso, para fomentar mesmo, para a gente ter essa força feminina. Mas uma coisa que eu acho muito importante e que a gente cita isso nos encontros é da gente ter a força feminina, da gente se unir, mas em nenhum momento para focar, né, nos problemas, focar só nas dificuldades, e sim no o que nós vamos fazer, como que a gente vai valorizar as mulheres, quais são as ações que fortificam isso. E não só vamos vitimizar e ficar procurando causas para diminuir a mulher, e sim valorizar ela cada vez mais. Eu acho isso muito importante, eu acho isso muito legal. E hoje as mulheres estão cada vez mais ocupando cargos de gerência, de direção nas empresas, né? E conquistando muito mais que isso também. Hoje você vê muitas mulheres empresárias que conquistaram altíssimos padrões, né? Chegando até na Forbes. E isso é muito legal, muita mulher nova, né? Muita mulher nova. Forbes Under 30? Muita mulher nova. Então isso é muito legal, né? E você comentou, né, no comecinho, que vocês estão passando por uma boa fase na empresa, uma nova fase, né? Me conta o que foi essa mudança, como é que tá sendo? Contar um pouquinho da história, vou tentar ser bem breve. A empresa foi fundada pelos meus pais, né, em 2003, então a gente vai fazer 20 anos ano que vem. E o nosso foco de atuação sempre foi na região da Pampulha, Barra Castelo e Ouro Preto. E lá a gente sempre foi uma das melhores construtoras do bairro. E eu entrei na empresa em 2008, né, quando eu entrei na faculdade. E desde o início, e eu passei por todos os setores da empresa, né, todos os departamentos. E desde da minha atuação, principalmente em obra, acompanhando parceiros, fornecedores, todas as pessoas chegavam e falavam assim: gente, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não são perfil desse bairro, sabe? Vocês são perfil de Zona Sul. O que vocês estão fazendo aqui? E aquilo foi plantando uma sementinha. E eu fiquei com isso na cabeça e eu falei, gente, eu tenho que me capacitar, né? Formei engenharia civil, fiz minha pós-graduação, foi mais ou menos por aí que eu comecei com essa ideia, né, de vir para a Zona Sul, que é onde que a gente atua hoje, que é uma mudança muito importante na empresa. Então eu fiz um planejamento interno, já como diretora, hoje eu atuo mais na parte comercial da empresa. Então eu fiz um planejamento com os meus outros sócios atuantes, que é o Matheus e o André, que é meu marido e meu cunhado, e eu falei, a gente vai para a Zona Sul. A gente fez um planejamento, isso mais ou menos 5 anos atrás, e fizemos campanhas, vendemos os nossos estoques lá, tudo
que possibilitou da gente estar hoje na Zona Sul. Então hoje a gente está construindo o nosso primeiro empreendimento dentro da Contorno, a gente já está com outros para ser lançados, outros em andamento na prefeitura. Então assim, eu considero isso um marco na empresa, né? E um marco que eu peguei como se fosse meu filho, né? Então isso faz muita diferença para mim. E é um momento muito legal que a gente vive, porque é uma mudança, isso traz inovação para a empresa, a cada situação a gente quer melhorar cada vez mais, apesar que a gente só tem elogios, graças a Deus. Sim. Então, tá muito legal. A gente começou a obra tem mais ou menos quase um ano, então a gente está nessa fase de expansão. Então é uma fase de expansão da empresa. Então. Sim, e essa mudança, ela querendo ou não, ela é muito onerosa, né? Esse planejamento que você fez foi na parte financeira também, na parte logística ou só na parte de estrutura mesmo? Eu acho que em tudo, né? Tudo. Igual você falou, faz diferença nos números, né? Estrutura, acaba que como a gente já está, quando a gente veio para a Zona Sul, né, há 18 anos no mercado, a gente já tinha uma estrutura, né? A gente já tinha processos, procedimentos, isso tudo já era muito organizado. Tanto que as pessoas falavam que não era pra gente continuar lá por isso, pela organização da empresa. E pela qualidade também. A qualidade da Sol sempre foi acima do bar. E a gente chegou num ponto lá que estagnou. E quando a gente fez o planejamento, os números dobram em questão de VGV, custo de obra. Você tem que fazer planejamento interno, estratégias, né, de como vai fazer. Até pra compra do terreno. Por quê? A gente fala que a briga começa, não é na obra, é na compra do terreno, porque é difícil, gente, é muito competitivo, é muito difícil. Então envolve tudo, envolve todos os setores da empresa, é difícil. É uma mudança drástica então, né? É uma mudança. E eu tenho duas perguntas para te fazer em relação ao que você contou da história. Primeira, como é que foi para os seus pais? Porque a gente pode crescer o que for, a gente sempre vai ser a menininha dos nossos pais. Como é que foi para os seus pais verem a menininha deles levando a empresa para um patamar muito grande? Eles já chegaram a comentar com você ou você já chegou a perceber isso? Na verdade, meu pai sempre foi o cabeça da empresa, né? E minha mãe ficava mais na parte administrativa. Então acho que eu vou focar um pouco mais nele. Teve um dia que ele chegou, minha mãe estava viajando, ele me chamou para jantar e falou assim: você quer? Você tem certeza que é isso que você quer? Eu tava num momento, assim, um pouco antes disso, que eu tava de incertezas. E ele falou assim: você quer? Eu falei: quero. Eu falei: então tá bom. Então a gente vai fazer dar certo. E meu pai falou uma coisa, ele até falou isso na segunda-feira, que a gente faz. Hoje ele atua mais na parte de consultoria, ele faz parte do conselho. Na segunda-feira ele falou uma coisa assim, é como se fosse o mar e o rio, né? Que o rio, ele tem o mar. Eu vou me perder agora. É como se ele tivesse que diminuir para o outro crescer. Então, é como se ele tivesse que se ausentar para que eu conseguisse me tornar e fazer a empresa crescer do jeito que está hoje. Então, sempre eu vejo o brilho nos olhos dele, nesse ponto, e eu vejo a força de vontade que ele tem de ver a gente bem. O orgulho, de ver o né? orgulho, de ver a gente crescer. Então, ele faz de tudo para ver o nosso crescimento e ele colabora com isso, que é muito legal. Porque quando a gente vê a sucessão, geralmente não é assim. É difícil, porque o pai não quer largar, ele quer atuar e não deixa o filho crescer. Sim. Então, uma coisa que eu vejo de ponto positivo é isso, que ele se ausenta para ver a gente crescer. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E o orgulho deve ser imenso também, né? E uma outra coisa que você falou é que os seus sócios são o seu marido e o seu cunhado. Como que é trabalhar em família? É muito legal. A gente tem... Eu acho que tudo na vida tem pontos positivos e negativos. É difícil, né? Porque acaba que num almoço de família você tá falando de negócio. Mas eu cresci a minha vida inteira. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam juntos. Então isso pra mim é normal e fichinha. Então, no início pra eles eu acho que foi um pouco mais difícil. Mas a gente dá muito certo. É impressionante. Isso é bom, né? Um completa o outro. Completa o outro. Cada um tá num setor. Hoje a gente conseguiu separar a empresa, cada um no setor. A gente se completa de uma forma e a gente já dá muito certo no dia a dia. A gente consegue separar bastante a parte pessoal do profissional. Isso é importante. E flui. Óbvio que dificuldades tem, problemas existem, como toda empresa,
Mas no fato de ser uma empresa familiar, eu acho que tem mais pontos positivos que negativos. A gente consegue lidar bem com isso. Também foi a produtora que eu sigo, e ela é sócia do marido dela, né? E eles têm uma empresa, os dois juntos. Ela fala, eu já brigo tanto com meu marido no trabalho, que acaba que eu tenho que brigar no relacionamento. Então é até positivo, né? Não, e só dá certo também porque eu fico no escritório e o meu marido na obra. Então se a gente ficasse junto, aí eu acho que ia ter um sangarrado. Eu acho que poderia dar meio errado. Mas como é mais dividido assim, é ótimo, aí flui. Naeli, quando vocês mudaram para a parte Centro-Sul, o nível de exigência aumentou, porque você está trabalhando com padrão de alto luxo. E qual que foi esse nível, o que mudou nesse nível de exigência para a empresa? Até porque o tipo de cliente muda também, né? O tipo do cliente muda. O que eu acho que fez mais diferença, eu acho que é da exigência do cliente. Porque a gente lida o cliente, independente de ser um apartamento de 500 mil ou 3 milhões, o atendimento tem que ser padronizado, tem que ser o mesmo. Eu acho que muda o profissionalismo. Por exemplo, hoje a gente está com uma agência de marketing especializada, então eu acho que a entrega, quando você vem para a Zona Sul, ela tem que ser mais profissional. Entrega que eu falo é de material, por exemplo, uma panfletagem que você faz tem que ser muito bem organizada. Eu acho que é mais pela região, porque às vezes uma região não exige tanto disso, e a Centro-Sul exige. Você acha que aqui exige mais experiência pro comprador? Sim, e você tem que mostrar essa experiência, né? Agora, na questão da exigência do cliente ou do tratamento, a gente faz da mesma forma. Sim, Agora, o profissionalismo que você entrega, que você tem que fazer no dia a dia, de gestão de leads, gestão de rede social, patrocinados, criativos, isso tudo eu acho que tem que ser mais profissional, porque isso é a cara da empresa, né? Então isso fez muita diferença pra gente vir pra cá. É o primeiro contato do cliente com a empresa, é esse, né? Então exatamente. E lá, não é que não era necessário, e sim porque o público da região não valoriza tanto isso, né? Então isso foi da água pro vinho, em questão da empresa. E isso mostra que assim, as redes sociais, o digital, o marketing, tudo está cada vez mais em alta, né? Muito. Antes de comprar, antes de saber, é por onde o cliente chega, procura, investiga. A gente estava que a gente passou por umas palestras esses 2 dias, né? Então tem muito insight, mas a gente estava em uma hoje que o moço estava falando que ele estava conversando ontem com o diretor do Reclame Aqui. E o diretor do Reclame Aqui falou assim... Nosso contato é bom, hein? Diretor do Reclame Aqui. E ele falou assim, que o Reclame Aqui todos os dias recebem inúmeras passagens por lá, né? Imagina. Mas ele falou que 2/3 do tráfego do Reclame Aqui não são de pessoas entrando pra reclamar, mas são de pessoas entrando pra pesquisar. Se a empresa tem alguma coisa lá. Exatamente. Eu tenho um caso legal do Reclame Aqui. Conta. Eu fiz uma reunião, já tem mais ou menos uns 2 anos, com uma empresa de assessoria de imprensa. E ela, óbvio, que ela fez essa pesquisa. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu tava na reunião com ela e tudo, pra gente fazer um orçamento. Ela falou assim, Naeli, eu posso te contar uma coisa curiosa? Eu falei, claro. Ela falou assim, eu entrei na página do Reclame Aqui da Sol e eu estou abismada. Aí eu falei, meu Deus, lá vem. Tá ruim. Aí ela virou e falou assim, é impressionante, porque construtora é igual telemarketing. Se tem um problema de filtração, o que o cliente vai fazer? Reclame Aqui. Não. Houve um probleminha no elevador, que nem é da construtora, é talvez da empresa elevador, vai no Reclame Aqui e fala mal da construtora. Eu entrei no Reclame Aqui da Sol e tem uma reclamação. Vocês têm 18 anos de mercado? Na época eu tava com 18. Eu falei, tenho. Ela falou assim, tem uma reclamação e no final ainda tá com a carinha feliz, que a pessoa foi bem atendida. Aí eu fui explicar isso pra ela, eu falei, mas é porque a gente valoriza muito isso. Eu acho que isso que possibilitou a gente crescer tanto. Sim. Porque a gente valoriza esse atendimento ao cliente, o que muitas construtoras não valorizam, e muitas pessoas, acho que muitas empresas, né? E a gente valoriza muito isso. O nosso pós-venda é muito pessoal, porque a gente faz isso desde lá de trás. Então hoje a gente está anos-luz na frente de outras construtoras. Então a gente tem independente se é um empreendimento de 100 unidades ou um de 10, o tratamento é o mesmo. E a gente dá muita atenção, a gente trabalha a pessoa. Tanto que quando entra uma reclamação do saque, a gente não lida
do número do apartamento, a gente lida o nome da pessoa. Porque é importante Sim. você lidar com a pessoa, porque ela quer um tratamento bom. Exatamente. Então isso pra mim foi outro divisor de águas que eu falei, gente, a gente tá no caminho certo. Isso mostra que vocês estão cada vez mais como tem que ser, colocando o cliente no centro. Sim. E extrapolando o funil de vendas, né? Esse pós-venda aí é uma experiência até porque a gente estava conversando disso. E é muito importante, porque todo mundo foge disso, mas se você dá um tratamento de qualidade, a pessoa vai falar bem, e foi o que aconteceu. Ela fez uma reclamação e depois ela falou, gente, fui super bem atendida e tá ótimo. E resolveu. Muito legal isso. E aí, vamos pro lado de mãe agora um pouquinho. Como que era a vida da Naeli? Vida social Naeli e Naeli empresária, sócia, diretora de uma construtora, né? Como que era a sua vida antes e depois? Muda muito, isso é fato. Mas eu tento equilibrar todos os pratos. Sempre fui assim e eu acho que vou sempre ser. Igual eu tava viajando agora, peguei meu filho nas costas sozinho, meu marido não tava, fui pra Caraíva sem saber onde que eu ia dormir, sem ter hotel, sem saber como que eu ia voltar, mas esse é o meu perfil, eu sempre fui assim. Então, diferença faz, porque você tem um dependente, você tem uma pessoa que tá ali dependendo de você 24 horas, né? Então, esse peso e essa responsabilidade faz diferença no dia a dia, na vida, no relacionamento, mas eu tento lidar da melhor forma. Em falar de diferença, às vezes eu deixo de um evento ou outro, porque acontece, às vezes eu não tenho com quem deixar ele, ou ele não dá pra levar, é um show, alguma coisa. Mas eu acho que tudo na vida é assim. Eu acho. Então, assim, se eu fosse falar que, nossa, foi uma diferença drástica pra melhor ou pra pior, não. Eu acho que é uma fase da vida, né? E que a gente consegue levar tranquilo. E aí, só pra contextualizar o pessoal, né? Que você falou assim, que depende de 24 horas da gente. É lógico que depois de velho, a gente também continua, porque a preocupação dos pais nunca passa. Meu pai tava até falando esses dias com a minha irmã, assim, que minha irmã falou que queria ter 3 filhos, né? Não, junto, então. Mas assim, o 3 foi quando ela diminuiu, porque ela antes queria 4. Aí ela diminuiu pra 3. Eu queria 5, eu tô no 3 agora. Aí meu pai falou assim com ela uma coisa, falou, filha, deixa eu te contar uma coisa. Vai ter 30 anos, você ainda vai continuar preocupada com seu filho. Vai. Então, 3 é muito. Mas por que eu tem certeza, né? Mas por que eu entrei nesse assunto? Porque você falou assim, questão de 24 horas, aí só pra introduzir o pessoal, que o seu filho tem 2 anos. Um ano e pouco, né? 1 ano e 9, vai fazer 2 anos agora. Então, por isso que é mais complicado. Não, não para quieto. Ele sai correndo, você sai correndo atrás. Então, assim, aí às vezes eu fico olhando ele meio que a distância, ele vai e volta. Mas a gente tá numa fase boa agora, porque já começa a ter mais independência. Não depende demais, mas não é igual recém-nascido ou quando não anda. Assim, no meu ponto de vista como mãe, né, eu achei mais difícil. Então agora a gente tá numa fase muito gostosa. Mas assim, 24 horas, não adianta. Ainda é 24 horas. Ainda Eu acho que por um bom tempo, o negócio seu pai falou. Não, meu pai fala. Minha irmã com 32 anos, ele falou, Mayara, até hoje eu fico preocupado com você, até hoje a gente quer saber de tudo. Meu pai fala a mesma coisa. Então assim, não é porque vai ficar mais velho que vai ficar tranquilo, não. Então 3 é muito. Aí ela falou, vou pensar, mas tá na ideia dos 3 ainda. E desde quando que você queria 5? A minha família é gigante. Eu venho de uma família que meu pai são 15 filhos. Nossa Senhora. Se eu for chutar, eu acho que de primos, eu tenho 72 primos. Não é coisa demais. A gente fez uma contagem na época, hoje já deve estar nos 80, mais ou menos. Então, festa da família, é 150 pessoas. Jura, a minha família dá uma festa. Então, eu gosto disso, eu gosto de casa cheia, eu gosto de menino correndo, ir, bagunça, trem fora do lugar, é o que eu gosto. Aí eu falo assim, gente, como que eu vou ter casa cheia? 5 filhos. Só que aí depois, quando você passa pelos perrengues, aí você vai diminuindo. Vai só diminuindo. Quando você passa pelos perrengues, quando você coloca na ponta do lápis, que filho. E hoje você quer dar o melhor pro seu Exatamente. filho, né? Então, assim, você quer dar melhor escola, aula de inglês, aula de natação, futebol. Aí na hora que você faz as contas, não fecha. Não Isso mesmo. Não fecha. E você tem só mais uma irmã ou tem mais irmãos? Uma irmã só. Uma irmã só. Então, mais velha. Seu pai foi fora da curva. Não, mas assim, a maioria dos filhos, né? Porque são 15 irmãos, né? Do meu pai. Aí eles tiveram 2, 3, tem um tio meu que tem 9. aí tem um outro, tem uns 3, 4.
Aí vai. E sua irmã é mais velha que você, que você falou? É muito mais velha? A Nath, 2 anos e 7 meses. 2 anos e 7 meses. E já com o especial de Dia das Mães, já teve alguma época da vida, da vida de vocês, né? Que sua irmã quis ser sua mãe por ela ser mais velha? Muito! Você tá louco? Minha irmã é minha mãe, praticamente. 24 horas, né? Assim, em sua casa. Não, minha filha. Lá em casa Essa pergunta veio de onde? Não, lá em casa são 10 anos de diferença. Aqui em casa é. Nossa, é minha irmã 10 anos mais velha do que eu. Aí É mãe. ela precisa aprovar namorado, precisa aprovar faculdade, aprovar não sei o que. Então imagina quando você tem 3 filhos, você tem 2 mães ou 2 pais. Não, Fodeu, Ai, minha irmã não Eu mesmo passei pela constante aprovação, né? É mesmo? Até hoje. Mas aqui, por incrível que pareça, alucinada com ele, tá? Os Ai, dois. que bom. Não. Você passou no crivo, então por isso você tá aqui hoje. Exatamente. Se tivesse passado, você não Com tava aqui, certeza. não. Não, e os outros que a gente morava perto da minha irmã, era assim, dia de semana, eu no trabalho, Rafael, onde você tá? Tanto de irmão, almoçando eu e ela, Sabe como sabe? direto os dois. Eu e o marido da minha irmã trabalhando, enquanto os dois lá juntinhos, né? Sim que é bom, né? Mas acho que todo irmão mais velho ou irmã é pai ou mãe, vai Sim. ser assim. Meu marido é a mesma coisa, o marido era o mais velho, ele fala. E acho que isso é natural, não tem jeito. E sua irmã também quer ter filhos? Ela tem 2. Tem 2 já? Tem 2. Talvez, acho que eu arrisco o terceiro. Mas é porque ela já perdeu um, né? Na primeira gestação, ela teve um aborto. Aí depois veio a Milena. E o Danilo, ele foi FIV. Então, assim, que é já FIV? foi fertilização. Ah, tá. Ela teve que fazer. Aí ela fez o embrião e enxertou, né? Aí ela já, assim, acaba que é um pouco mais difícil, né? Se sofre um pouco mais, tem que fazer tratamento. Só que como ela já tem os embriões, aí eu não sei, acredito que talvez ela coloque. Já tá pronto mesmo, então eu acredito que ela já coloca. Então acho que talvez ela arrisque o terceiro. Aí a casa vai ficar cheia. E seus pais? Aham. A gente mora uns 3 no mesmo prédio. Então os netinhos vivem na casa do meu pai, da minha mãe. Coisa boa. É bom, é muito bom. E aí, você compartilha um pouco da sua vida no Instagram, né? Eu acho muito legal. Que você vai mostrando o seu dia a dia, mostra o seu filho, mostra as coisas. E aí, eu vejo que você leva ele pra qualquer lugar. Você leva ele pra natação, você acompanha ele. O que tiver que acompanhar, você acompanha, leva, participa. E aí, como é que você faz pra conciliar a vida empresária, mãe, social? E até você, né? Que você querendo não tem tanto tempo pra você. É difícil conciliar tudo. Às vezes, a gente fica meio doida, né? Mas eu tenho um problema. Eu não quero terceirizar minha maternidade. Então, eu tenho essa vontade de querer fazer tudo, dar conta de tudo e conciliar trabalho e maternidade. É muito difícil, mas é muito recompensador de estar ali. E o que me proporciona isso é ser empresária, né? Eu vi isso claramente depois que eu tive meu filho. É muito difícil? Porque, por exemplo, com uma semana de vida eu estava em reunião, ou com uma semana de vida do meu filho eu estava em reunião. Então, você trabalha no telefone, você trabalha 24 horas, você vai dormir pensando no trabalho, à noite eu chego em casa, o tempo livre que eu tenho eu tô trabalhando, mas em compensação eu tenho minha flexibilidade de horários. Sim, então talvez, isso é muito bom. Talvez se você trabalha no CLT, você não ia conseguir passar esse tempo com seu filho. Querendo ou não, é diferente você levar seu filho pra natação e passar o tempo com ele no final de semana. Você vai acabar absorvendo coisas diferentes, momentos diferentes com ele, no dia a né? dia. Exatamente. Igual eu tô falando, eu acho que tudo tem prós e contras. Uhum. Por exemplo, diversas vezes, igual eu dei o exemplo, eu falei da febre. Ele já teve febre, eu tinha uma reunião, eu não sou CLT, eu falei, é o meu negócio, eu falei, dá um remédio, eu estou indo. Não tem jeito, porque é o meu negócio. Se eu não fizer, quem vai fazer? Então, tudo tem pontos positivos e negativos, Sim. né? Mas o ponto positivo que eu vejo na maternidade em si é a flexibilidade de horários. Isso nada paga. Isso deve ser de cortar o coração. Você tem que fazer uma reunião e não... Nossa Senhora. Mas eu acho também que o que te tranquiliza pelo que você falou é que você tem uma rede também de apoio muito grande, né? E isso faz toda a diferença. A minha rede de apoio são meus anjos, né? E não falo só de funcionárias, né? Eu tenho uma babá que fica por conta do Zé, hoje ele tá na escolinha, Zé é meu filho. Mas eu tenho meu pai e minha mãe que moram no mesmo prédio. Eu tenho minha irmã que é médica. Então, qualquer coisinha eu mando mensagem pra ela. Ela já tem uma experiência há muito mais tempo que a minha, né? Ela já tem, minha sobrinha tá com 4 anos.
Então ela já tá nessa vida aí da maternidade há mais tempo que eu. Sim. Então isso tudo conta, né? Eu tenho amigas sensacionais que eu posso contar. E eu acho que é isso. Eu acho que a rede de apoio na maternidade faz toda a diferença. Naeli, e quando que, depois do nascimento, quando que você viu que a chavinha virou, que sua rotina tinha mudado? Teve algum caso que você pode contar? Você falou assim, nossa, eu ia fazer isso, tenho seu filho. Eu acho que pesou mais na amamentação. Amamentação? Quando eu fui para voltar do trabalho. Pra mim foi muito difícil, porque eu amamentei ele até 1 ano e 1 mês. E eu voltei, quando deu 4, na verdade, igual eu falei, né? Você não tem dia pra voltar, não tem dia, né? Mas eu tava de home office, trabalhando, quando tinha reuniões pontuais eu ia, ou fazer reunião no meu prédio mesmo, chamava as pessoas e fazia reunião lá, só descia e subia, com tempo marcado, porque você tem que amamentar. Então, quando eu vi que eu tinha tempo para fazer minhas coisas, né, que eu tinha que voltar para casa para amamentar, isso pesa, né? E quando deu 4 meses mais ou menos, era final de novembro, 4 meses de vida dele foi final de novembro. Eu falei, gente, não justifica eu voltar presencial agora, tipo assim, ficar no escritório mesmo, no computador. Eu falei, não justifica, vai ser dezembro, janeiro. Então acabou que eu posterguei esse meu presencial, né, em full time lá no escritório, e voltei em janeiro. Aí conciliou com a alimentação dele, que faz diferença pro neném, né? Aí começa a dormir mal. Então foi um turbilhão de coisas que aconteceu na minha volta ao trabalho, que eu tinha que trabalhar, eu tinha que aprendendo a alimentar o menino, dar comida, ele dormindo mal e tudo. E no dia seguinte eu tinha que acordar e bem, trabalhar e a vida que segue. Então essa foi uma das fases mais difíceis que eu já tive na maternidade. Imagino que foi pesado. Imagino. E aí hoje tá mais tranquilo por causa da idade do Zé. O que eu falo assim de fase pesada que eu tive foi mais essa. Agora, o resto tudo, eu acho que foi bem tranquilo, muito. E eu tive um fato também que aconteceu comigo na gravidez, que eu tive alguns... Não foi problema na gravidez, né? Num dos exames, apontaram que o Zé tinha grandes chances de ter uma síndrome. E foi muito difícil. Não, foi muito difícil. Eu posso nem falar. Pra mim foi muito difícil. Então, eu tive que esperar ele nascer pra eu saber que ele era perfeito. Tava tudo bem. Então, pra mim, nossa, a gravidez foi muito conturbada. Então, quando ele nasceu, eu vi que ele era perfeito, né, saudável, com saúde. Eu falei, tudo é irrisório, sabe? Então, tudo que acontece de problema, eu tento ver da melhor forma possível. Eu não vejo como um problema, porque ele tem saúde. E isso é o que importa. Tudo que você quer pro seu filho é saúde. Então, isso, eu acho que no meu relacionamento como mãe, no meu relacionamento com o meu filho, isso fez toda a diferença. Porque às vezes acontece uma coisa que é muito difícil, eu falo, ele tem saúde, tá bom, sabe? Então, assim, vamos relevar a vida que segue. E isso, no meu enxergar da maternidade, eu acho que fez muita diferença. Muito. E Naeli, as pessoas hoje elas romantizam muito a maternidade. Realmente é algo muito lindo, algo maravilhoso. Eu nem imagino, né, o que deve ser, mas só de vivenciar a Juju, pra mim eu já acho algo mágico, né? Mas querendo ou não, tem dificuldades como tudo na vida. Todo dia tem uma mudança, tem uma coisa nova a se aprender. Independente de quantos filhos você já tiver, um é sempre diferente do outro, né? Então sempre vai ter uma mudança, uma coisa nova. Como que você vê isso? Igual eu falei, é desafiador, é uma responsabilidade enorme, mas esse ponto que eu vejo da romantização, eu acho que é mais da pessoa que vê, sabe? Porque eu acho que cada realidade é uma. Cada bebê é um, cada mãe é uma, cada família vivencia situações de uma forma. Eu acho que o jeito que você passa, indifere. Eu acho que cada um é livre para mostrar o que quer mostrar, né? E da forma que é interessante mostrar. Então eu acho que, pensando um pouco pelo lado das redes sociais, eu acho que o filtro tem que ser de quem lê, né? Saber falar, nem tudo são flores, nem tudo é perfeito, né? Igual no grupo de mães, a gente tava... Alguém mandou um dia de um vídeo, era de uma pessoa famosa, não lembro quem que era, falando assim, que era um absurdo porque
as pessoas postavam foto amamentando, que é uma fase difícil, é uma fase dolorida, que não é assim e que passava uma situação errada. Aí eu comentei no grupo, falei assim, gente, eu acho que tudo depende da forma que você vê e da forma que você interpreta. Por exemplo, eu fui uma pessoa que eu tive zero problema na amamentação, zero. Não tive uma dor, não tive um problema. O enrijeceu, o Zé pegou e tudo fluiu pra mim. Eu sei que a minha realidade não é igual de todas as mães, como nada na vida é. E eu falei, eu tirava foto amamentando, sorrindo mesmo, porque era a minha realidade. Sim. Então eu acho que as pessoas têm que saber entender isso, sabe? E saber respeitar. Se você quer postar foto falando das dificuldades da alimentação, ok. Se você quer postar foto sorrindo, ótimo. Eu acho que esse filtro de saber entender que nem tudo é perfeito, nem só de dificuldade ou nem só de momentos bons, eu acho que tem que ser da pessoa que tá lendo e da pessoa que tá vendo isso, né? Meu ponto de vista. Sim, eu concordo com vocês que você falou, é igual a questão da amamentação também. Às vezes a pessoa posta uma foto sorrindo amamentando, às vezes pra ela tem algum significado aquilo. Exato. Às vezes superação. Exatamente, alguma superação. Igual muita gente não se sente confortável em amamentar na frente dos outros. Ela posta aquela foto, pode ser assim, ela se livrando, ela falando, olha, tá tudo bem. Ou então até uma mãe que até então não tinha conseguido dar o peito pro filho, e aí quando conseguiu, ela quis retirar aquele momento, porque aquilo foi importante pra ela. Sabe? Cada um tem que viver o seu. Sim, hoje em dia o mundo tá muito generalizado, né? Muito. Não existe um padrão, gente. A minha família não é a mesma da de vocês, não é a mesma do fulano, é diferente. O nosso dia a dia, meu filho, eu não sou igual a ninguém, é tudo diferente, sabe? Então a gente não pode generalizar. Eu acho que você pegar aquilo como contexto, como regra, hoje, é um erro gigante que as pessoas fazem. Então... E com a rede social, aumentou esse erro, né? O erro vem repetidas vezes. Não, e agora pensa, por um lado, você vai, por exemplo, eu posto o aniversário de casamento que eu tenho com meu marido, a gente sai pra jantar, às vezes é difícil hoje conciliar, né, o horário à noite, porque a gente depende dos horários do nosso filho, mas eu posto no Instagram. Aí eu vou brigar com ele, eu vou postar no Instagram? Não! Agora, quem tem que entender isso é quem vê, quem lê. Sim. Porque eu não vou chegar ali e falar, hoje tivemos uma briga, isso aqui, nem quero. Porque eu sou do tipo de pessoa que eu não quero ficar passando coisa ruim pra frente, eu gosto de passar coisa boa. Então, passar momentos bons. Agora, se a pessoa do outro lado não tá enxergando isso e acha que minha vida é perfeita, o problema é dela, não é meu. Sim. É o entendimento dela, né? Exatamente. Isso que você tá falando é até uma coisa, assim, porque, por exemplo, igual você falou, no Instagram a gente não vai postar a vida real. Porque, assim, a gente vai postar os momentos bons, os momentos ruins não tem porquê, né? Marcante. Exatamente. Por exemplo, eu tava escutando um episódio esses dias de um podcast com o Ícaro de Carvalho. E aí ele falou assim o seguinte, são vários assuntos dentro de um só, então se ficar confuso me fala. Ele falou o seguinte, que antigamente se tinham muitos filhos, então você acabava crescendo com uma criança dentro de casa. Sei lá, você às vezes estava com 15 anos e tinha um bebê ou uma criança de 2, não sei. E nos dias de hoje, ou os pais têm 2 filhos com uma idade bem próximas, então você acaba não vivenciando com uma criança, ou tem apenas um filho e aí você não convive, né, com outra criança dentro de casa. Antigamente, por isso acontecer, por você ter vários filhos e conviver com crianças em casa, você acabava aprendendo a ser um pouco mãe, entre aspas. Concordo. Né? E hoje não tem isso. Então, querendo ou não, você vai aprender a ser mãe na marra, na prática. E aí muitas pessoas acabam pesquisando isso nas redes, uma forma de refúgio. Às vezes não tem alguém, algum suporte ali. E aquilo vira lei, né? E aí o que tá na internet, né? Enfim. E aí... Mas é isso que você falou, você tem que ter o filtro, saber de quem pesquisar também. Beleza, você pode procurar isso no Instagram, e eu acho que vão ter ótimos canais ali, tem ótimos Instagrams de mães hoje, mas é igual você falou, saber filtrar. Porque você pode ver hoje, por exemplo, muitas, não vou falar muitas não, mas algumas mães postam tipo assim, acabei de parir, olha que meu tanquinho. Não vai postar a realidade que o filho não dorme, não posta a zona que o filho faz na hora de comer. Isso passa pra pessoa que não tem esse filtro, passa que isso não existe. Exatamente. Pensa que o problema é só com ela, que ela não sabe educar, ou o que for. Então é exatamente isso que você falou, saber filtrar. Tomar cuidado com essa vida perfeita, né? Exatamente. E assim, se quiser pesquisar,
pesquisar boas fontes, né? Eu acho que você tem que ter muito cuidado com quem você se orienta. Por exemplo, na maternidade, minha referência é minha irmã, né? De mãe, de pessoa, porque é uma pessoa, ela cresceu comigo, a gente tem os mesmos valores, a mesma criação médica, é minha irmã e é mãe. Então, assim, eu acho que você ter uma referência é muito importante, né? Eu tenho essa referência dentro da minha casa, não são todas as pessoas que conseguem ter isso. E eu, igual eu falei, eu cresci numa família que se você chegava ali, você trocava a fralda do neném, senão ninguém trocava. E eu tenho filhas das minhas primas que me chamam de mãe, porque eu pegava todo final de semana, levava pra parque. Então eu já tive um pouco dessa experiência, exatamente o que você falou. Eu tive um pouco dessa experiência de mãe, assim, né, postiça e tudo, da minha família, porque minha família é gigante. Eu sei que não são todas as pessoas que conseguem ter isso. Então, acho que talvez, assim, se pudesse dar uma dica, é orientar em, talvez, livros, sabe? Coisas que têm fundamento, que tem estudo científico, do que se provaram ao longo do tempo, né? São não tô falando que o Instagram é ruim, não. Igual você falou, tem pessoas excelentes que dão boas dicas. Eu já peguei muitas dicas no Instagram. Mas todas as dicas têm que passar pelo seu crivo. Na minha realidade, isso funciona? Aí você tem que se perguntar. Exatamente. Porque às vezes na sua realidade não funciona. E você tem que saber. A sua rotina não é igual da outra mãe também. O que você acredita não é o mesmo que ela. Então, é exatamente isso, né? Sim. Naeli, vamos fazer um bate-bola aqui. A gente fala alguma coisa e você responde rápido, sem pensar. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Então, vamos lá. Quer começar, meu amor? Bom, vamos começar com coisa simples. Tranquilo, né? Vai lá. Uma palavra, uma frase. Tá, foi uma frase que eu gosto muito. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Gostei. Tem que explicar ou não? Só se você quiser. Se quiser. Não, é porque eu acho que tem muitas pessoas que focam no futuro e não fazem nada hoje pra isso. Sim. E tanto na minha vida pessoal quanto profissional, eu sempre penso nisso. Tipo, o que eu estou fazendo hoje pra eu atingir o que eu quero lá na frente. E ser exemplo, né? Não adianta você só falar de boca. Então, é uma frase que eu gosto bastante. Um acontecimento. Ai, o nascimento do Zé. Gente, é um marco na vida de toda mãe. Eu acho que da mãe e do pai, sabe? Se o pai for presente. É um amor que você acha que você já amou na vida. Mas na hora que você presencia o nascimento de um filho, é um amor que não tem explicação. E todo mundo fala, você acha que você vai saber, mas não só tem vai saber como. quando você viver. É impressionante. Um livro. Um livro, eu gosto muito do O Milagre da Manhã. Eu gosto, me norteou para muitas coisas, fez diferença no meu dia a dia, então recomendo. Também ajudou muito. O que você mais gosta de fazer com o Zé? Eu acho que é qualquer situação que eu vejo que ele tá feliz, sabe? Tipo assim, eu vejo a felicidade estampada no rosto dele. Então, assim, tudo que ele gosta, seja pequenas coisinhas, eu tento proporcionar pra ele. Mas se eu fosse falar um momento, é na hora que às vezes ou ele vai dormir, na hora que ele acorda, que ele fica só chamego e tipo assim, vai grudando na gente. Ele gruda assim, é um momento só nosso. Então, eu gosto. E um momento sozinho? É muito difícil, porque eu não gosto de ficar sozinha. É impressionante. Nogueira fala, você não consegue ficar quieta. Se eu fosse falar sozinha, é quando eu leio, porque eu tenho que ler sozinha, né? Não consigo ler. Agora, até pra comer, tipo assim, almoçar, jantar, eu não gosto de comer sozinha. Também. Então, se eu tenho um tempo, pode ser tipo assim, meia hora, eu falo assim, amor, o que nós vamos fazer agora? Vamos encontrar fulano? Vamos sair? Vamos no shopping? Eu não consigo ficar quieta. Então, ficar sozinha, pra mim, é a última opção. Você falou que ler sozinho, né? Mas que não gosta de ficar sozinho, uma dica, eu e o Rafa, a gente leu junto um livro que chama As 5 Linguagens do Amor. A gente baixou no Kindle, e aí, toda noite a gente deitava e lia os dois juntos. A mesma página ao mesmo tempo. Então, assim, é super legal. E também sem falar que o livro vai transformar o relacionamento sem nem você perceber, sem nem você fazer esforço.
Que legal. Eu sou Já. louca pra ler esse livro. Lê com Lê com Nogueira. Vale a pena. O programa da noite dos dois agora. Vou falar com ele. Ajudou muita gente. Foi muito legal. E assim, não é aquela ajuda, nossa, a gente tava passando por um problema e ajudou. Não. São coisas assim, pequenas que você nem percebe que muda, mas você coloca muda. em prática, né? Que faz diferença. Sim. Mas eu acho que, tipo assim, até sem você colocar em prática, já vai tendo mudança. Não sei explicar. É automático. Né? Sim, por exemplo, coisas que eu sei que agradavam a Mariana e eu não é porque eu não fazia, mas eu deixava de última hora, pra último caso. Hoje não, hoje eu já faço porque eu sei que vai deixar ela feliz, entendeu? Entendi. E essas coisas mudam o relacionamento. Muito. Faz muita diferença. E aí, assim, a maior parte do livro, né, falando sobre relacionamento de cônjuges, né? Mas no final fala também como você descobrir a linguagem do seu filho, do seu pai. E é muito legal. Nossa, eu acho que... E aí, eu tava falando do livro aqui, eu até lembrei uma parte que eu mandei pra minha irmã esses dias, porque minha irmã tá racada com a Ju, né? E aí, eu achei muito legal isso do livro, que fala assim, que crianças que nascem, mas né, que são grudadas com a mãe, que tem aquele carinho da família, né? Desde bebê, são crianças mais bem-sucedidas no futuro, né? São pessoas... apego, né? São pessoas mais tranquilas, pessoas mais leves. E que ele tem... fala da questão emocional, sabe? Legal. Bem-sucedido emocionalmente. Que legal, porque você é muito grudado. Ele é impressionante. Ao mesmo tempo que ele é independente e faz as coisas dele, ele é muito apegado a mim. Mas é porque a gente tem muito carinho e tudo. Eu gostei de saber disso. Mas eu li esse livro excelente. Vou ler. Então, continuando, um lugar. Eu sou, assim, como eu morei na Austrália, eu sou apaixonada com a Austrália. Mas se eu tivesse que escolher um lugar hoje, falando da minha vida, principalmente familiar, né, pensando muito no meu filho, eu escolheria a minha fazenda. Eu cresci passando finais de semana na fazenda que os meus pais tinham. E isso, pro crescimento, eu acho que faz muita diferença, sabe? Sim. Você tem um momento mais off, tipo assim, fora de cidade, fora de rede social. E hoje isso é essencial, eu acho. Ter contato com animais, cavalo, galinha, tudo. E isso eu acho importantíssimo. E se eu conseguir proporcionar isso pra ele, porque depois você vira mãe, felicidade nossa é dos filhos, né? Então, se eu conseguir proporcionar isso pra ele que eu tive, pra mim vai ser uma felicidade. Então, se eu pudesse escolher um lugar hoje que eu quero estar, sempre passar momentos com a minha família, é na fazenda. E um valor que você quer deixar pro Zé, que você quer que ele tenha? Acho que é honestidade. Tudo que a gente quer é ter um filho honesto, com caráter, ético. Tem uma frase que meu marido, a gente fala muito lá em casa, né? É fazer o certo mesmo que ninguém esteja olhando. Sim. Mesmo em casa, você sozinho. É você fazer o certo. Então, é isso que eu busco pra ele. Se eu conseguir passar. São muitos valores que a gente deseja, mas se eu tivesse que escolher um, seria esse. E, Naeli, como que você vê, que você planeja, que você sonha o crescimento do Zé, que você quer dar pra ele, né? Que você sonha em dar, ou sei lá. O que você pensa pro futuro? No momento agora, é igual eu falo, eu coloco o meu trabalho não como prioridade, mas num plano superior para eu conseguir proporcionar para ele tudo que eu almejo. Mas eu desejo que eu consiga pagar escolas, tipo assim, no momento hoje, né? Pagar boas escolas, né? Que ele tenha bons amigos, porque eu acho que isso influencia demais, sabe? No crescimento. Sim. Que eu consiga passar para ele os valores que eu quero, porque criação é muito difícil. É muito desafiador, eles testam a gente todo muito, é impressionante. E ter paciência, né, que eu acho que a maternidade é fundamental, você ter paciência para você conseguir passar o que você quer, conseguir conciliar meu trabalho com a maternidade, porque eu pretendo ter mais filhos. Acho que é isso, e ver ele crescer com saúde, é o principal. E você é ciumenta? Você fala com ele? Não, no geral. Não, até que não. E com ele hoje? Também não. E quando vier uma namoradinha? Eu também acho que não. Não vai? Não, eu quero ser a sogrona. Sabe por quê? Porque eu gosto de casa cheia. E eu sei que pra eu conseguir ter minha casa cheia, eu tenho que ser uma boa sogra. Exatamente. Mas olha aqui. Se eu falar hoje, eu acho que não, entendeu? Mas na hora que eu ver ela assim, eu não sei. Daqui a um tempo o Zé vai assistir esse podcast e vai cobrar. Vai contar pra gente a verdade também. Eu queria ter um casal, um menino e uma menina. Só que eu sou ciumenta.
E eu sei que com o meu filho... É mesmo. E eu sei que o meu filho... Com a Júlia, já morro de ciúmes da Júlia. Eu tenho um outro afilhado também, que é um menino. E aí, como ele já tá mais velho, tá com uns 13 anos, aí eu tô com ciúmes. Então, eu já sei que quando chegar meu filho... Aí eu fico pensando assim, normalmente, fica-se mais na casa da menina. Pelo menos na minha casa sempre foi assim, né? É sempre assim, tem jeito. E aí eu falo, eu ver meu filho indo pra casa dela. Eu sei que Isso vai ser difícil. vai. Por isso que eu quero ser uma boa sogra. Então, por mais que eu queira ser uma boa sogra, amiga dela, eu sei que eu vou ter ciúmes, eu sei que eu vou ser uma sogra difícil. Então eu falei, será que eu vou ter um menino? Acho que eu vou fazer essa tabelinha lá que minha mãe faz e vou ter só menino. Mas eu acho que menina você tem mais ciúmes. Por exemplo, as filhas das minhas primas, né, são meninas. Aí eu tenho mais ciúmes, mas é pelo jeito de... Quando elas saem, porque eu fico mais preocupada nos homens, assim, como elas se vestem. Isso me dá um pouco de ciúmes. Agora, eu não sei se é porque você é homem, eu falo assim, não, é mais largado, tem que ir mais largado mesmo. Mas eu sou tranquila, acho que nesse ponto eu sou tranquila. Nossa, eu lembro de tem uns 2 anos isso, eu tava numa festa com meu afilhado, uma festa no interior, né? E aí começou a tocar um forró, acho que uma menina lá pra ele assim, vamos dançar forró. Eu vi a menina dançar forró com a menina, nossa, você é linda. Eu vendo aquela cena, eu falei, me tira daqui. Porque eu fiquei num ciúmes, eu fiquei nervosa. Aí quando ele acabou, a gente tava embora, eu falei, que história é essa? Que tá acontecendo aqui? Não, e o pior, ele tinha 13 anos. Aí a menina disse, quantos anos você tem? Ele, 15. Não dá não. Pra mim não dá não. E eu conto essa até hoje, porque assim, esse dia foi quando testou meus ciúmes com ele. Você falou assim, eu sou ciumenta mesmo. Eu sou. Assumida. Vai ser difícil. Assumida. Eu não sei como é que vai ser. É uma incógnita. Mas assim, no dia a dia eu sou tranquila. A gente vai descobrir. Depois eu conto. Naeli, e qual dica que você dá, né, pras mães em qualquer âmbito, seja da vida pessoal ou profissional, ou uma mãe empresária? A dica que você quiser dar. Eu acredito que lidar com a maternidade com leveza é o maior desafio, mas a melhor dica. Porque é como se fosse uma chavinha, né? Porque é cansativo, então testa os seus limites. Então, às vezes, você tá numa situação que já te demanda um estresse, demanda tudo, e a chance de você pegar um problema e aumentar ele é muito grande. Então, eu falaria, lidar com a maternidade com leveza, saber focar nos pontos positivos, dos pontos negativos, né? Que é o mais difícil. Eu gosto de fazer yoga e eu falo assim, gente, pensamentos positivos atraem coisas positivas. Verdade. Isso é o meu lema. É uma das frases também que eu levo pra minha vida. Tudo. Quando uma pessoa, mãe, até amiga minha vem falar de alguma coisa, eu falo, esquece. Foca no principal, foca no que é importante, sabe? Foca no seu filho, na saúde, nas necessidades dele. Esquece, tipo assim, será que ele vai ler um livro? Será que quando que ele vai pra escola? Eu falo, não é hora disso. Então, assim, viver cada etapa sem ansiedade, que acho que mãe é ansiosa, e viver com leveza, sabe? Fazer da maternidade ser um momento leve, não ser um peso, um fardo, sabe? Isso todo mundo faz hoje em dia. Curtir o processo, né? É aproveitar. E tipo assim, mesmo se ele acordar de madrugada, ele fala, vai passar. E assim, se ele acorda de madrugada é porque ele tá com saúde. Então assim, ok, vai passar. E tudo na vida passa. E você tem que ter essa consciência. E depois você vai sentir saudade. Então tenta aproveitar. É o mais difícil. Porque às vezes você tá cansado, você tá pressionada, às vezes você não tem ajuda, você não tem uma rede de apoio. E outro ponto essencial que eu considero é a rede de apoio. Sim. Sabe? Eu conheço meninas que moram no exterior, que não tem ajuda de pai e mãe, não tem os melhores amigos estão no Brasil. Então assim, forme uma rede de apoio, porque difícil é muito sozinho. Sozinho é muito difícil. É muito difícil. Então, acho que é isso. Você falou que queria que eu estivesse em casa. Então, melhor pensar agora, né? Que você tá acordando porque ele tá dormindo. A outra já tá preocupada. Você tá preocupada na frente. E eu queria saber, não sei se você consegue dar essa dica, né? Que você falou levar a maternidade com leveza. Uma dica de como? O que seria? O que a pessoa pode fazer? Eu acho que é aquele livro, liga o foda-se. Sabe? E sem medo, assim, acho que o principal é não ter medo. Pra que ter medo? Exemplo. Meu filho não dorme em casa, eu vou sair? Vai! Porque se você fica em casa, ele não dorme, então sai e ele não dorme. Então assim,
assim, você vai deixar de viver? Você vai deixar de aproveitar a sua vida por medo, sabe? Medo das situações, medo dele dar um trabalho, do que você planejou não dar certo? Não, vive, faz as coisas que você tem vontade de fazer, não deixa a maternidade barrar. Pra que isso? É igual eu tô falando, não tem que ser um fardo, sabe? Tem que ser um momento gostoso. Igual esses dias eu fui agora pra Caraíva, pra mim, gente, foi sensacional. Eu tava em Prado, no nosso hotel, minhas amigas foram pra Caraíva, falou, vamos. Eu falei, meu Deus, eu tenho um menino de 2 anos, será que eu vou? Eu falei, eu não tenho onde ficar, não tem hotel, eu não tenho como voltar. Eu consegui um transfer e tava caríssimo pra ir e voltar. Aí eu cheguei, era na quarta isso, eu falei, não vou. Eu cheguei terça-feira, 8 horas da noite no hotel, aí a recepcionista falou assim, Naeli, vai um transfer amanhã pra Corumbau, R$130, era R$600. Aí eu falei assim, opa, 600 pra 130, acho que é um sinal de Deus. É um sinal. É um sinal de Deus. Aí eu falei, pronto. O que eu fiz? Cheguei no quarto do hotel, pus o Zé pra dormir, já comecei a arrumar minha mochila. Era mochila, porque eu ia carregar a mochila e ele, né? Aí eu falei, vou pôr na mochila, fiz igual mochilão. Juntei minhas coisas e coragem. Ah, lá você arrumo. É você confiar que tudo vai dar certo. Ah, mas como é que você vai fazer, Nogueira? Você tem certeza que tá confiante? Eu falei, tô. Falou, então vai. Eu falei, então eu vou. Aí eu fui, cheguei lá, não tinha hotel no hotel, não tinha quarto no hotel das meninas. Aí eu fui no hotel do lado, tinha quarto. Gente, sempre dá certo no final. Se você quer, sempre dá certo. E é não ter medo. Aí cheguei, consegui quarto. E detalhe, que aí eu fui pra Corumbau. De Prata pra Corumbau, 2 horas de carro. Aí você anda 2 quilômetros com o Zé no braço, de mochila, 2 quilômetros, pega a balsa, atravessa de balsa, ainda pega um bug mais meia hora. Aí todo mundo assim, é muita coragem. Eu falei, não, gente, é aventura. Vai dar tudo certo. E é você acreditar que vai dar certo. É história pra contar, né? É história pra contar. E foi um momento tão gostoso de nós dois. Foi um momento eu e ele, que às vezes eu não vou ter, porque tá sempre eu, ele e o André. E é ótimo, é a nossa família. Mas como a gente já tava lá só nós dois, foi um momento nosso, sabe? Eu aproveitei, óbvio que não dava pra sair à noite, mas ok, é a minha realidade hoje. Sim. E a nossa rotina, mesmo com ou sem filho, ela muda. Você tá no emprego, você vai para outro emprego, sua vida é de uma forma, amanhã pode ser de outra, e você tem que enxergar que com a maternidade não é assim. Só que as pessoas acham que tudo tem que ser uma sequência, mas nada na vida é. Por que a maternidade seria diferente? Sim. Então é isso, sabe? Não ter medo das situações, encarar da melhor forma possível e ver os pontos positivos. Nossa, excelente. Ele foi muito bom o nosso bate-papo. Muito obrigada. Gente, foi ótimo. Nossa, foi excelente. Tô muito feliz de estar aqui. Ai, que bom. Fala aí pro pessoal. Onde te encontra, o Instagram da Sol. Tá, meu Instagram é Naeli Marques. Meu nome é um pouquinho difícil, né? A gente vai escrever aqui embaixo. E o da Sol é Sol Edificações. Se o pessoal quiser comprar, não é direto com a Sol, né? Não, mas aí lá tem todos os dados. Tem os links, aí é só direcionar. Ótimo, onde que as pessoas te encontram, meu amor? @RafaPrato7, Rafa com PH. Isso, vocês me encontram no Mari Negrais, também no Instagram do Somente, que é Somente Podcast, no YouTube, onde vocês quiserem, TikTok, só procura aí, né? A gente vai estar em tudo. A gente tá aqui toda quarta no Spotify, todas as plataformas de áudio às 6 horas da manhã. E no YouTube, meio-dia, toda quarta também. Excelente. Muito obrigada. Obrigada, gente. E até a próxima. Ótimo.